Oração para a gente iniciar. Amém. Paz do Senhor a todos. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Senhor, colocamos, Senhor amado, nosso entendimento, nosso coração nesse tempo, Deus amado, em que nós vamos receber ensinamento, instrução. Pai, a Tua palavra, Senhor, diz que o Senhor é quem vai nos instruir e nos ensinar no caminho que nós devemos andar. O Senhor vai ser o nosso conselheiro, o Senhor vai nos guiar com os Teus olhos. E certamente os Teus olhos estão sobre a vida de cada um, Senhor amado, que acessou essa sala de aula, Pai amado. Estamos, Senhor amado, interessados, Senhor, em aprender ainda mais de Ti. Senhor, em o nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Pai amado, sobre a vida da Luciana, nossa professora, nossa instrutora, Senhor, preparada por Ti para nos instruir a respeito, Senhor amado, deste assunto. Senhor, e sobre a vida de cada um, Senhor amado, que nós estejamos diante de Ti com um coração ensinável esta noite, ó Pai, para recebermos mais de Ti. E em tudo, Senhor amado, o Teu nome seja glorificado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nós apresentamos esta aula. Amém. 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 Primeiro eu quero pedir desculpa para os alunos que perderam a aula passada. Eu ainda não consegui colocar no canal a aula. Eu acho que eu vou mandar para o e-mail de vocês, porque eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo baixar, não estou conseguindo editar. Então eu acho que eu vou mandar para o e-mail, tá bom? Então nós paramos lá, né? Semana passada, essas 3 primeiras aulas a gente está falando do chamado de Deus. O pastor Josué vai falar sobre os 5 dons de liderança e o Marcos vai falar sobre os dons carismáticos. Então, hoje, segunda aula sobre o chamado de Deus. Só recapitulando, a semana passada a gente falou sobre a necessidade de ter convicção do chamado, a convicção que fomos chamados desde antes da fundação do mundo, que Deus tem um propósito com cada um de nós, certo? Então, nós fechamos a aula falando sobre a profissão de fé sobre o nosso chamado. Cada um teria que fazer aí uma autoanálise do chamado e crer com o coração, professar com a boca, assim como nós fizemos com a salvação, né? Crer que Jesus é Salvador e professar com a boca é profissão de fé, professaríamos a fé do nosso chamado e a convicção. Agora, hoje nós vamos falar de um segundo passo, né? Referente ao nosso chamado, e dessa vez referente ao nosso chamado especial. Então, lá na apostila, nessa primeira página, semana passada a gente falou de Deus nos chamou e o nosso chamado na terra. Então, está ali em negrito, escrito assim: passamos para o nosso chamado especial e específico somente à medida em que somos aprovados como escravos de amor. Pois precisamos primeiramente aprender a estarmos totalmente sob a autoridade de Cristo antes que possamos ser enviados por Ele. Então, quando ele fala aqui de escravos do amor, a gente vai lembrar lá em 1 Coríntios 7, 22. Quem puder abrir aí para mim. 1 Coríntios 7, 22. Quando Paulo está falando a respeito de ser escravo de Deus, de ser escravo de Cristo, né? Quem abriu, quem pode ler, por favor. 1 Coríntios 7, 22. Ninguém? Eu leio. Vou ler. Tá. Peraí. 1 Coríntios 7, 22. Isso. Pois aquele que é, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor. É liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre,
quando foi chamado. É escravo de Cristo. Então, o escravo de Cristo, nós entendemos que o que nós fazemos passa a não ter a ver com o que eu sou ou com o que eu quero, e sim com quem Cristo é, com quem Jesus Cristo é e o que Ele quer. Quando nós falamos escravos de Cristo, fica uma palavra forte, né? Escravos, espera aí, mas a gente não chamou para ser livre? Sim, livres da escravidão do pecado, da escravidão do homem. Mas quando nós nos tornamos escravos de Cristo, isso quer dizer que nós não trabalhamos mais para nós mesmos, nós não fazemos mais as coisas pensando no nosso próprio deleite. A gente vai pensar sempre no que faria, né? Tem até aquele livro, O que faria Deus? Em meus passos, o que faria Jesus? Então, são situações que nós passamos e muitas vezes resolvemos do nosso jeito. Mas quando nós somos salvos em Cristo, tudo que nós fazemos passa a ser com a visão de testemunhar a respeito de Cristo. Então, eu já não desenvolvo mais os meus dons e habilidades, e nós estamos falando sobre isso, né? Sobre os chamados, nossos dons, nossas habilidades, para mim mesma, para o meu nome ser conhecido, e sim o nome de Cristo. E em favor do próximo. Porque nós vamos ver o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E quando as nossas atitudes ou qualquer trabalho que nós vamos fazer dentro e fora da igreja visa o bem do próximo, nós estamos demonstrando o amor de Cristo. Então já não fazemos mais por nós e para nós, e sim por Cristo para o próximo. Então, quando nós tomamos essa consciência de que nós somos chamados para desenvolver um trabalho que não é nosso, né? Que não vai glorificar a nós, mas a Cristo, e que quem faz isso em nós é o Espírito Santo de Deus. A semana passada nós falamos muito sobre a capacitação que existe em nós, mesmo quando nós não temos, não, mas eu não sirvo para isso, mas eu acho que eu não, mas eu acho que eu não, eu fui chamada, mas eu tenho vergonha. A gente falou muito da história da vergonha e do medo de pôr em prática, né, os dons e o talento, mas quando nós sabemos que isso não vem de nós, vem do Espírito Santo, as coisas mudam. Nós ficamos muito mais dispostos a fazer quando nós entendemos que nós estamos dispondo o nosso corpo para que o Espírito Santo de Deus, através dos nossos dons, trabalhe. Então, nós falamos sobre ser chamado antes da fundação do mundo. E hoje nós vamos falar sobre ser enviados, porque é quando nós nos conscientizamos do poder de Jesus Cristo em nós, é que nós somos enviados. É que nós temos esse conhecimento de eu preciso fazer a obra, porque ela não é minha para mim, mas de Cristo para Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, eu vou pedir para mais alguém abrir para mim aí, Mateus 28, do 18 ao 20. E nós vamos ver aquela passagem bem famosa que nós cristãos, na maioria, conhecemos, que nós chamamos de a Grande Comissão. A Grande Comissão é a base para o chamado e para o envio missionário, porque Jesus está falando ali, primeiro com os discípulos que estão ali assistindo à ascensão dele. Mas essa palavra, ela automaticamente passa para nós, quando nós nos posicionamos como os discípulos de Cristo também. Então, quem abriu pode ler para mim, por favor? Mateus 28, 18 ao 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Então, nós vamos ver aqui, ele está falando logo no começo, no 18, o meu está escrito assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, em primeiro lugar, ele está conscientizando que o poder é dele, o poder está nele.
não é? Então, aí nós tiramos a ideia de que nós é que precisamos ser poderosos e muito, né, grandes para realizar. Ele está dizendo, toda a autoridade me foi dada. Nós acabamos de falar sobre ser escravos de Cristo. Então, se toda a autoridade é dele e nós somos escravos dele, o escravo que eu digo é limitar tudo que nós temos para ele, ele dá uma ordem, ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, se nós somos escravos, vamos levar a ferro e fogo a palavra escravo. Quando que um escravo tem direito de desobedecer uma ordem do seu senhor? Ele não tem essa opção. Então, se nós formos levar a palavra escravos de Cristo na literalidade dela, nós vamos ver que, sendo escravos, a gente fica sem opção. Mas como isso fica muito forte, a gente precisa lembrar do livre-arbítrio e tudo mais, então nós vamos ver que para ser escravos de Cristo, nós precisamos estar cientes e o livre-arbítrio entra aí. Não, eu quero viver essa vida. Eu quero viver essa vida de fazer a vontade de Deus e não a minha. Eu quero viver essa vida de fazer o bem ao próximo, não para eu ser reconhecido como a boazinha, mas para que o amor de Cristo seja conhecido por essa pessoa. E essa palavra ide, no grego não tem palavra no imperativo. Só existe a palavra no gerúndio. Então, o ide, que está escrito aqui, claro que foi a tradução, que foi tradução e tradução e tradução, e em português ficou ide. Mas no grego, essa palavra é indo. Então, não tem o ide. O ide nos dá aquela impressão de pega a sua mala e vá, ou pega a sua bolsa e vá. No gerúndio, essa palavra é indo, ou seja, no seu caminho, conforme você vive, aonde você for, né? Faça discípulos. Então, vamos mudar aqui e ver como fica diferente. Indo, portanto, fazer discípulo de todas as nações. Então, por onde você passar, se você tiver a possibilidade de estar em nações, vá às nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fazendo discípulos, ensinando. Então, a palavra indo é na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus inimigos. Indo, enquanto você vive, faça discípulos. Então, quando a gente recebe essa ordem de alguém que nós decidimos ser escravos, não há uma opção. Aqui eu não vou fazer discípulo. Então, no meu trabalho, eu não vou deixar ninguém nem saber que eu sou crente, porque eu não pretendo fazer discípulos aqui. E quando eu entendo que esse id é indo, eu percebo que em todos os lugares que eu estiver, a oportunidade que eu tiver de dar bons testemunhos, ou de disponibilizar os meus dons e as minhas habilidades para fazer discípulos, para ensinar, ou para batizar, ou para evangelizar, eu vou fazer, porque é uma ordem do meu Senhor. Eu sou escrava dele, eu não tenho como optar por fazer ou não. Então, eu estou falando para nós que já fizemos a opção de sermos escravos. Então, quando eu vou pregar e falar sobre o livre-arbítrio e a oportunidade que você tem de dizer, isso eu não quero agora, é quando eu estou falando com pessoas que não conhecem Cristo, que não são convertidas, não é o nosso caso. Então, ele fala, quando nós somos enviados para o nosso chamado específico, nós falamos a semana passada, dons e habilidades focadas, resultando no ministério, nós somos chamados para isso quando nós nos conscientizamos que somos escravos de Cristo. E a opção de fazer ou não, não existe mais. Eu tenho um amigo meu que diz, depois que você aceita Jesus, acaba o seu livre-arbítrio. Assim, profundamente faz sentido. Você tem o livre-arbítrio até você optar por Jesus. Você pode optar por se ter Jesus ou não. Mas quando você faz a opção de tê-lo, acabou o seu livre-arbítrio. Agora, você é escravo de Cristo. Agora você tem um Senhor e é para esse Senhor que você trabalha. É para esse Senhor que nós estamos dispostos, né? Estamos disponíveis. Então, vamos lá. Por que ele nos chama?
Eu vou falar alguns versículos. Eu vou pedir para a Cristiane abrir em 1 João 5:19. Eu vou pedir para a Regina abrir em Efésios 6:12. E quem mais que está aí? E a Lucimeire abrir para mim Colossenses 1:13. Quando tiver ok, Cristiane, depois Efésios, depois Colossenses. Pode ler, Cris. Tá sem som. Abriu? Pronto. Vamos lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Efésios 6:12. Acho que é a Rê, né? Abriu. Uhum. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Colossenses. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, ele nos chamou primeiro, porque o mundo se encontra em trevas. Então, esses 3 versículos que nós lemos vai levar, como eu falei, a gente vai sempre buscar essa direção e mostrar na Bíblia que não é nada inventado das igrejas para que a gente trabalhe, não é nada coisa de líder de igreja para dividir trabalho. É bíblico. Então, quando ele fala, porque o mundo se encontra em trevas, 1 João 5:19, o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer, eu vou dizer que 90% do que nós vemos, passamos, entendemos, conhecemos, está no maligno. Por que eu falei 90%? Porque, graças a Deus, já existe boa parte que foi tirado do império das trevas, né? E transportado para o Filho do amor de Deus, como está em Colossenses. Em Efésios 6:12 está falando que os dominadores, essa malignidade em que o mundo está imerso, ela é espiritual. Então, por que nós somos chamados? Por que Deus conta com a gente desde antes da fundação do mundo? Ele já tinha todo um plano. E por que Jesus, quando diz, vai e faça discípulo, por que eles estão contando conosco? Por que nós somos chamados? Porque nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. E falando isso para cristãos parece, mais uma vez, chover no molhado. Mas quantas vezes nós não esquecemos disso? Não é que Deus não nos chamou porque nós somos bonitinhos ou porque, nossa, essa pessoa foi com a cara dela. Não. Ele chamou porque precisa de nós. Deus não precisa de nós, mas a obra de Deus precisa de nós. Então, ele nos chama porque, assim como ele nos libertou do império das trevas, como nós vimos aí em Colossenses, ele quer libertar todas as outras pessoas, independente do pecado delas. Muitas vezes nós, como cristãos, pela misericórdia de Deus alcançados e pela graça salvos, queremos fazer meio que um monopólio da salvação. Bom, eu já me converti, eu já saí do pecado, eu estou todos os dias tentando sair de um pecado novo, mas eu estou liberta, eu estou salva e pronto, já fiz minha parte. O máximo que eu tenho que fazer é dar o meu testemunho dentro de casa para os meus filhos e, quem sabe, para a família dos meus filhos. Mas não é só até aí. Quando a gente lê aqui o ID, ele está falando no nível nações.
Então, muitas vezes, né, a gente vê lá na televisão, quando acontece um estuprador que esquartejou a boca, já fala, nossa, a polícia devia pegar esse cara e matar. Um cara desse tinha que estar morto. Que não é, nós somos assim, é a nossa natureza. Quando você olha, nossa, devia jogar ele no pior pavilhão da cadeia para os caras acabar com ele. Dificilmente a nossa natureza humana pensa, puxa, foi grave isso, né? Mas eu acredito que Deus tem um propósito para essa vida. Né? E aí nós queremos, de uma certa forma, escolher a quem fazer o bem. Fulano merece, Beltrano não merece. Mas eu não vou falar de Jesus para aquele cara que está em pecado. Ele está em pecado porque ele quer. Já falei 200 vezes, ele continua adulterando, não vou falar mais. Não, mas eu estou conversando com fulano e fulano. Então, nós queremos dizer, bom, até aqui. Quando nós fazemos isso? Quando nós não temos o dom da misericórdia. Quarta-feira passada, nós tivemos uma reunião no lar, né? Umas reuniões que a gente está fazendo aqui. E Deus falou ao meu coração sobre isso e eu compartilhei com eles. Que quando nós temos misericórdia conosco, nós temos misericórdia com o próximo. Então, se hoje eu cometo um erro e eu penso que Deus tem o propósito de me perdoar, e me posiciono, peço perdão e sou perdoada, é fácil eu também fazer isso para o outro. Bom, ele também errou, e assim como eu errei ontem e pedi perdão, ele tem o direito de pedir perdão. Mas às vezes nós somos tão radicais conosco, nós achamos que não, eu tenho que ser perfeita. E a primeira coisa errada, eu já quero me condenar, eu já fico lá jogada, Senhor, errei de novo, eu não presto. E não me posiciono no perdão, eu também não faço isso pelo próximo. Então, quando Jesus diz para nós, ide fazer discípulos, ele não fala, conversa só com aqueles que já aceitaram Jesus. Ou aqueles que já têm a fama de boa gente, sabe? O pastor Alcione sempre fala, você conhece alguém que só falta aceitar Jesus? É uma boa pessoa, tem uma boa família, é bem sucedido financeiramente, é uma pessoa que tem uma boa conversa, tem uma família reta, cria bem os filhos, não fala palavrão, não fala mal dos outros. Aí você olha para aquela pessoa e fala, só falta aceitar Jesus. Então, Deus não nos chamou para pregar para esse que só falta aceitar Jesus. Então, o nosso trabalho de fazer discípulo é para os piores dos piores. Não é dos parecidos conosco aos piores. E quando nós somos chamados, entendemos que somos escravos de Cristo e que nós não temos opção de fazer ou não, nós nos comportamos como escravos que não têm a opção, a gente também não vai fazer acepção de pessoas. Não, também não vai fazer isso. Esse sim, esse não. Não, esse aqui não vai querer. Não, mas isso aí é favelado, mora lá no meio da bandidagem, não vai se consertar nunca. Não. Então, porque o mundo se encontra nas trevas, é que nós somos chamados. Então, não adianta a gente querer pregar na luz. Não adianta a gente querer fazer discípulos na luz, porque os que estão na luz já estão na luz. Não é? Então, eu não tenho chamado para evangelizar. Eu não tenho chamado para missões. Eu não tenho chamado para falar com os outros. Então, a notícia é, você não tem opção. Você foi chamado para fazer discípulos. Você precisa dar testemunho. Você precisa ter misericórdia. Você precisa usar os seus dons e talentos para os que estão nas trevas. Não para aqueles que estão lindinhos, limpinhos e com aquele dialeto evangeliquez que nós adoramos, já fala a minha língua. Não. Nós somos chamados porque o mundo se encontra em trevas. É nas trevas que nós temos que levar a luz. Não é? Quando a palavra diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, o sal no saleiro é fácil, e eu sei que essa pregação todos nós já ouvimos. A luz na luz é fácil, e a gente precisa sempre lembrar que nós fomos chamados porque o mundo está em trevas e fomos transportados, né, do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Nós precisamos querer que mais pessoas também venham para o lado de cá. E quando Romanos fala, em Romanos 3, 22, 23, fala sobre todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus.
Isso veio muito no meu coração, porque parece que não, mas se a gente para observar o que eu falei sobre o monopólio da salvação, a gente faz o monopólio da salvação. Só os que já estão é que estão. Quem está fora, fica fora. E às vezes parece que a gente está até fazendo uma força para quem está fora não entrar. E eu vou sempre lembrar que todo aleijado, coxo, manco, todo doente, todo pecador que tocava em Cristo era limpo. Então não há pecado no mundo que vá chegar perto de Jesus e sujá-lo. Então às vezes a gente está com aquela, mas fulano vai para a igreja, mas fulano não pode fazer isso porque está em pecado. O máximo que pode acontecer é ele ser limpo, porque quanto mais próximo da luz, mais nós temos visão da nossa sujeira e a possibilidade de limpar fica melhor. Então, Romanos 3, 22 e 23. Deixa eu ver se está certo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, aquele seu amigo mais errado, aquele seu parente mais torto, aquele cara que estraga toda a festa, aquele que você fala, não, esse aí não tem mais jeito, não, já falei demais, faz anos que a gente está falando, ele não muda. Ele tem o direito que está sobre todos. E muitas vezes essas pessoas, parentes, amigos ou não, estão dependendo daquela certeza que eu falei a semana passada, que nós precisamos ter do nosso chamado. Amém? Agora eu vou passar para o próximo ponto. Desse ponto, alguém quer comentar algo, falar algo ou fazer alguma pergunta? Eu tenho. Yeah. Deixa eu abrir a câmera. Eu achei bem importante agora uma das últimas coisas que foi falada sobre tomar cuidado para nós aceitarmos todos e não estarmos fazendo força para que aqueles que não estão não entrar. Uhum. Como que a gente pode se policiar para não fazer isso? Olha, literalmente o não fazer acepção. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma amiga no trabalho que é piriguete. Vamos usar esse. Você sabe que ela é piriguete. Você sabe que se você chamar ela para a igreja, ela vai com o vestido mais curto e decotado que ela tiver. E aí você pensa, não vou nem chamar. Porque você já pensou se ela chegar na igreja assim? Não, eu falo, nem vou falar nada. Aí vai ter uma festa e você sabe que aquela é a oportunidade de você chamar aquela amiga e quem sabe ela ter um encontro com Deus. Aí você fala, não, ela fuma. Já pensou se ela acende um cigarro no meio dos meus amigos da igreja? Entendeu? E aí você começa a fazer acepção, porque você quer levar para a igreja a sua amiga que se veste bem, que fala bem, né? Você quer chamar para ir para a igreja a sua amiga que não vai te causar vergonha nos meios dos amigos, de preferência que não fuma, de preferência a que não bebe, e aí ela acaba se tornando aquela que só falta aceitar Jesus. Então, não que você não vai levar essa, mas leve também a que vai de mini saia e decote, porque venha como está. Se ela tiver a oportunidade que ela tem de ter um encontro com Cristo e dentro de algum tempo o Espírito Santo de Deus ir transformando ela, as vestimentas, convencer. Então, esse é um trabalho do Espírito Santo. Mas muitas vezes o nosso preconceito já faz a gente deixar aquela pessoa de lado. Eu ouvi dizer que ela é espírita. Não vou falar de Jesus perto dela, porque aí vai começar uma discussão de religião. E às vezes o espírita tá maluquinho para ouvir alguma coisa de Jesus para, entendeu? Mas eu não vou falar. Aí você tá, eu dou um exemplo de trabalho, porque é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Sim. Ou na escola, para quem estuda, às vezes você tem a oportunidade de se envolver nos grupinhos, né? Nos grupinhos dos mais vândalozinhos, não para ser vândalo, mas para fazer a diferença. E o que você quer é andar bem longe daquele pessoal.
né? Esses dias o Henrique postou um negócio lá no Face, eu me lembro até que você comentou, sobre o cristão que se converte e entra num casulo, né? Ele entra numa bolha de plástico. Então, agora ele não fala com quem é ímpio, ele não conversa com quem é ímpio, ele tira do WhatsApp dele, do contato dele, todos que ele... Então, qual é a oportunidade que essa pessoa vai ter de fazer a diferença? Exato. É aí que começa o monopólio da salvação. Eu sou salva, eu vou ficar salva, só vou me envolver com quem é salvo. E só vai onde tem crente. Eu não vou levar a novidade, o evangelho é isso, é a novidade da salvação. Eu já alcancei a minha, agora eu faço a minha trupe, vivo dentro da minha trupe, vou trabalhar lá dentro da igreja, tenho os trabalhos na igreja, então eu vou trabalhar em N departamentos dentro da igreja, porque eu não tenho chamado para evangelizar. Então, na verdade, isso acaba se tornando, eu vou viver na minha bolha de plástico, minha bolha de oxigênio, e eu não vou deixar ninguém furar. Nós estamos limitando o poder de Deus que está em nós para transformar vidas. Não é? Então, uma forma de se policiar é estar atento ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dar oportunidades de você se relacionar com pessoas fora do meio cristão, ou até pessoas que estão no meio, mas não estão convertidas, o que é muito natural, para que você, acompanhando aquela pessoa, você possa dar testemunho e exercer o seu chamado. Amém. Foi Maria clara ou foi Maria escura? Não, foi claro assim. Deu. Mais alguém quer fazer um comentário? Eu vou falar. Sim, mas olhando para o que está se dizendo e para os tempos que nós estamos vivendo, vai haver uma dificuldade muito grande de buscar o amigo do serviço, estão trabalhando em casa. As pessoas que a gente estão muito separados. E mesmo para a igreja, poucos estão indo. E até mesmo dentro da igreja, eu vejo que alguns estão voltando para trás. Que nem na minha igreja, alguns já estavam convivendo mais com a família. Na família tem menos cristão, então ele está pendendo para o lado, ele está perdendo a linha dele. Não está indo na igreja, está vivendo com menos cristão. E nós vamos ter a dificuldade de não ter tanta convivência com aquelas pessoas que não são e que a gente gostaria de levar a palavra ou de fazer mudar. Eu acho que isso é um tempo bem difícil, vai ser trabalhoso buscar essas nos pessoas. tempos de hoje, a necessidade é de estratégias, né? Aqui, pelo menos, as coisas já estão voltando ao normal, né? A igreja já tem bastante gente, nós mesmos fomos para um acampamento aí no final de semana, 2 semanas atrás, então aos poucos está voltando. Eu penso que boa parte já está voltando a trabalhar, não é? Então, claro, não é a realidade de todos, mas também não é o chamado de todos. Vamos dizer que aí existem os dons e as habilidades que nós vamos entrar aí nos detalhes, e nós podemos entender que há estratégias. Aqui nós estabelecemos uma estratégia de culto nos lares. Então, a gente aqui de quarta-feira, a gente está fazendo culto na casa de um casal, são menos pessoas, por causa da história do Covid, o pessoal de máscara, no máximo 10 pessoas. Essas pessoas não são cristãs, essas pessoas não são convertidas, estão convertidas agora, vão batizar em pouco tempo. Então, nós fizemos a segunda reunião a semana passada, a terceira reunião será amanhã. A primeira reunião tinha 4 pessoas, a segunda já tinha mais uma pessoa, a última reunião tinha 11 pessoas. E dessas 11 pessoas, nenhuma frequenta a igreja. Então, você vê como é uma estratégia de Deus? Em pleno tempo de Covid, nós estamos, pela misericórdia e graça do Senhor, alcançando pessoas que não são cristãs. A não ser eu, Leonel, Lucas e Henrique, os outros não são cristãos. Uma diz que é católica e às vezes assiste vídeo da Bola de Neve. A semana passada tinha um casal lá que veio lá de Elizabeth. Elizabeth é longe demais daqui.
Bem longe. E aí eu conversando com eles, eu falei, de que igreja vocês são? Eles falaram, não, nós não somos da igreja, não. Então, vê como Deus dá estratégias? Mas o que a gente precisa? Estar disposto a fazer algo quando Deus der estratégia. Então, realmente, até para a igreja, nesse tempo de quarentena, a igreja tem que buscar alguma forma também de trazer o pessoal. Tem só pode 40, não pode, é um tempo difícil, mas isso vai acabar. E sabe o que é o pior? Vai acabar a quarentena e vai piorar a situação. Porque a probabilidade de que as coisas melhorem é zero. É bíblico. Daqui para frente as coisas vão piorar e piorar e piorar. Sabe lá Deus qual será a próxima pandemia e quanto tempo ficaremos de quarentena? Se é que vamos ter internet, energia elétrica, água. A gente está totalmente dependente do Senhor. Então, quando nós entendemos que existe um povo fora dessa nossa bolha de oxigênio cristã, que precisam disso, a gente corre o risco de furar essa bolha, sair na certeza de é o Espírito Santo que vai me dar estratégia, é o Espírito Santo que vai me dar a palavra certa, na hora certa, me colocar no lugar certo, preparar pessoas para ouvir o que ele tem que falar através de mim. Mas tudo isso está ligado à convicção, que nós falamos a semana passada. Se eu estou convicta do meu chamado, se eu estou convicta do propósito de Deus para a minha vida, eu vou estar disposta a fazer o que ele mandar fazer. Ok? Então, o segundo ponto lá na apostila, ele está falando assim, ó, porque ele nos chama, né? Porque as pessoas estão famintas e necessitadas. Em Mateus 9, 36. Mateus 9, 36. Alguém lê para mim, por favor? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Aqui ele está falando, narrando, né, os versículos que antecederam a esse, do 5 até o 9, né? Jesus está lá curando, ensinando, pregando. E aqui ele está falando que ele estava fazendo isso porque ele via que as multidões, ele se compadecia das multidões e ele via que as multidões queriam aquilo. E aqui eu vou dar um rápido testemunho de um evangelismo. Eu tenho uma amiga que tem um ministério de evangelismo aqui, a Zoraia, e uma vez eu fui com ela e com um grupo de amigas fazer um evangelismo num parque aqui perto. E aí, naquela do meu nome é Luna, a gente se apresenta, tem todo um esquema de evangelismo. E nós fomos num parque de diversão, né? Um parquinho pequenininho desses que as mães ficam ali com as crianças. Então, quando ela parou para orar por uma pessoa, tinha mais umas 3 ou 4 mulheres que pararam e já ficaram esperando. Tipo, elas estão falando ali, elas vão vir falar aqui. E eu comentei com a Patrícia, eu falei, olha que interessante, a gente acha que as pessoas não querem ouvir, ou que você vai chegar e elas vão dizer, é crente, não quero ouvir. Mas as mulheres ficaram esperando a gente terminar de falar com aquela para ir falar com elas. Então, as pessoas querem. Não é? Eu não vou dizer 100% das pessoas querem, mas nos dias de hoje, as pessoas estão com tanto problema, com tanta necessidade, que, na verdade, elas querem. Se você falar, você quer que eu ore por você? Quero. Tem algum motivo específico? Aí a pessoa começa a contar a vida. Porque meu marido, não sei o quê, nós viemos para cá em 1900 e não sei o quê. E aí a pessoa queria alguém para falar. Não é? E a gente sentou ali, ouviu toda a história da mulher, do marido, que estava desempregado, que eles tinham mudado, que eles tinham transferido. E por fim oramos pela mulher e tal. Então, assim, quando nós
nos posicionamos, o Espírito Santo de Deus nos usa. Então, nós nos posicionamos. Ok, eu quero ser usada, Senhor. Então vai ali fazer um evangelismo. Vai ali fazer um evangelismo. Mas o que nós fazemos muitas vezes? Não, hoje não. Eu vou deixar para ir outro dia. Mas eu chamei meu amigo fulano de tal, meu amigo não vai hoje não, vamos marcar para outro dia. Ou, não, eu não tenho chamado para sair na rua e falar com as pessoas. Você não, mas o Espírito Santo tem algo em você para usar nessas pessoas. E quando eu vi aqui ele falar que Jesus se compadecia da multidão, porque eles estavam aflitos e exaustos. Fala para mim, quem não está aflito e exausto nesses últimos dias? Mas as pessoas na rua não estão aceitando oração. O supermercado está cheio de gente. Tá, sim. Porque, assim, é bem aquilo, né? Não forçando a barra, mas eu vi várias sátiras aí na internet da pessoa na praia. A praia tá cheia de gente. Aí a criança pergunta, mãe, amanhã a gente vai para a escola? Ela fala, não, porque não é seguro. Então, é assim, tem um povo na rua, tem pessoas indo trabalhar, não são todos, mas, por exemplo, a Fernanda está indo trabalhar, né? Então, sai. Então, existem outras pessoas, quem não está, não está, mas existe a possibilidade, você sai para caminhar, a Lucineire caminha todo dia, que eu sei. A Lucy caminha. Eu também saio para caminhar. Sabe? E às vezes você depara com uma pessoa sentada no banco da praça com o olho no nada. Aí você dá 5 voltas na praça e não passa pela pessoa e fala, Jesus te ama. God loves you, né? Aqui no caso. Isso já vai fazer a pessoa, sei lá, o resto o Espírito Santo faz. Mas o que muitas vezes nós não temos é a atitude de fazer, porque não temos a convicção de que quem faz é o Espírito Santo de Deus. Não é? Então, lá em Mateus 11, do 28 ao 30, nós vamos ver ali Jesus se oferecendo como refrigério, e às vezes é só isso que a gente precisa apresentar para as pessoas. A gente não precisa já chegar falando, vamos para a igreja amanhã, porque às vezes as pessoas não têm uma boa história, uma boa visão a respeito da igreja templo, né? E nós estamos falando de igreja corpo, nós não estamos falando de igreja placa, nem igreja templo. Mas quando lá em Mateus 11, 28, eu fiz 28, era 11. Quem já abriu pode ler para mim. Mateus 11, 28. 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o grande desafio que nós cristãos estamos tendo hoje é apresentar para o ímpio ou para quem tem dúvidas sobre o evangelho, um evangelho simples. Né? Eu estou lendo um livro aqui que é do C.S. Lewis, que ele fala cristianismo puro e simples. Hoje nós já estamos numa profundidade de conversão que a gente já sabe muito mais coisas do que Jesus alivia o nosso fardo. Então, nós já estudamos um pouco mais, nós nos convertemos um pouco mais, e agora a gente já nem sabe que perfil de Jesus que a gente oferece para as pessoas. Então, o Jesus que a gente precisa oferecer para as pessoas, mostrar para as pessoas, é simples. É esse que troca o fardo dele com o nosso, porque o dele é leve. Para o nível de desespero que nós estamos encontrando as pessoas hoje, o que elas mais querem é ouvir que existe um Deus que está disposto a trocar o fardo dela por um fardo mais leve. Mas nós estamos tão cheios de informação, nós estamos tão cheios de espiritualidades, que a gente já não consegue mais apresentar esse Jesus
simples. Esse aí Jesus diz, você está cansado? Você está sobrecarregado? Existe um Deus que morreu na cruz para que você não tivesse tanto peso. Você precisa conhecer melhor ele e trocar esse seu fardo com ele. Hoje a gente tem tanto usos e costumes, pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Nós já estamos num nível tão profundo nessas coisas que a gente não consegue vir para a superfície e apresentar um Jesus simples de entender. Porque já fizemos seminários, como eu falei semana passada, seminário, simpósio, já faculdade, já fizemos tantas coisas que agora a gente não consegue trazer um Jesus leve. A gente já não sabe como apresentar um Jesus que morreu na cruz para redimir você dos seus pecados e para tirar das suas costas esse fardo que você vem carregando. Então, muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, por mais que a gente já tenha estudado, a gente precisa voltar à simplicidade do Evangelho. Voltar ao Evangelho light. Não um Evangelho que vai aceitar todos os pecados porque Jesus é bom e ele é legal. Não é isso. Mas, a princípio, todos nós precisamos de um Jesus que está disposto a trocar o nosso fardo com o dele. Depois, nós vamos nos aprofundando e o Espírito Santo de Deus é que vai fazer a transformação nessa pessoa, vai transformar a nossa amiga Piriguete lá do trabalho, né, Fernanda? É o Espírito Santo de Deus. Todas amigas Piriguete. Então, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer esse trabalho. Qual é o problema nosso hoje? A gente quer transformar a pessoa e depois levar ela para Jesus. Não vai acontecer. Então, nós queremos colocar para a pessoa tudo que ela não pode e não pode. Depois a gente leva. Qual é a confusão que está acontecendo na nossa cabeça que eu posso ver? Hoje nós não estamos oferecendo e mostrando para as pessoas Jesus. Nós estamos mostrando a igreja. Né? Então, a primeira coisa que você ouve das pessoas normalmente que não são cristãs é assim, você é daquela igreja lá que pede dízimo e oferta, que rouba o seu dinheiro? Não, eu sou de Jesus. Jesus não pede dízimo, Jesus não pede oferta. Jesus nem precisa disso. Você está falando de igreja, eu estou falando de Jesus. E aí a gente já tem um começo para uma conversa. Mas a gente se deixa levar nas falácias do dia a dia, nas pedradas que estão rolando por aí, e a gente confunde Jesus com denominação. E não é isso. Se nós queremos trazer pessoas para Jesus, nós vamos falar de Jesus. E Jesus está mais afim de que essas pessoas sintam a leveza que é ser um cristão do que o peso que é ser igreja. Não é? Então, eu posso falar isso porque nós estamos num ambiente acadêmico e o ambiente acadêmico me autoriza a dizer algumas coisas. Nós não estamos numa igreja. Né? Então, a gente precisa ter, como estudantes da palavra, essa mentalidade. Quando nós estamos num ambiente acadêmico, esse ambiente me autoriza a falar algumas coisas que eu não vou falar no púlpito. Né? Igual semana passada eu falei para a Ruth, Travou. No púlpito, né? Mas é o que eu estou falando agora sobre Jesus está querendo mostrar para as pessoas a leveza que é ser cristão. E nós estamos imputando sobre as pessoas o peso de ser igreja. Então, a gente precisa encontrar a divisão disso para podermos atuar como cristãos que somos. Então, lá no ponto 3, ele vai falar assim, que porque ele nos chama para provar a sua sabedoria. E aí, ele vai falar lá em Efésios 3, do 6 ao 12. 6 ao 12? Isso mesmo. Efésios 6, do 3 ao 12. Quem abrir já pode ler.
para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. É isso mesmo? Não, 6? não. Efésios 3, Ai, desculpa, eu confundi. do 3. versículo 6 ao versículo 12. Ok, sorry, guys. Significando que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa com Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, o que ele está falando aqui? Vamos por cada versículo. No versículo 7 e 8, ele está falando o que a gente estudou a semana passada. Ele tem a convicção de que ele foi chamado pela graça de Deus e o poder de Deus é que faz ele, né, ser o chamado aos gentios. Então, lá no versículo 7, na minha Bíblia está assim, ó, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então, é uma recapitulação do que nós falamos a semana passada. Paulo afirma o tempo todo de que ele foi chamado. Ele fala o tempo todo do ministério dele, com firmeza. Ele está sempre dedicando o poder e a eficácia do ministério dele ao poder de Deus que opera através dele e que ele tem isso pela graça. Então, eu volto a dizer, o propósito desses 9 estudos é que nós saiamos como Paulo, cientes de que é o poder de Deus que opera em nós e não nós para nós, e que através deste poder de Deus que opera em nós através do Espírito Santo, nós podemos afirmar qual é o nosso chamado, qual é o propósito de Deus conosco. Lá no versículo 10, ele fala assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Através de quem o mundo ou a potestade que está nas regiões celestes desse mundo tenebroso, como nós vamos ver lá em Efésios 6, através de quem Deus vai ser conhecido? Através da igreja na sua multiforme. O que é ser multiforme? Eu tenho um dom, você tem outro, eu tenho uma habilidade, você tem outra. Juntos nós formamos uma igreja. Então, nós são várias formas, são vários dons, são várias habilidades. Essa é a multiforme, né, sabedoria de Deus que tem que ser conhecida através da igreja. E volto a dizer, nós estamos falando igreja corpo, nós não estamos falando igreja templo. Quando eu digo igreja corpo, é cada um de nós exercendo a sua função, consciente do seu chamado, né, convicto do seu chamado, nós somos igreja. E ele está falando aqui que é através de nós que a multiforme sabedoria de Deus vai se fazer conhecida nas regiões celestes. E por falar em regiões celestes, Efésios 6:12, que nós lemos aquela hora, né? Acho que é a Regina que leu.
quando ele fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, lá em Efésios 6, quando Paulo está falando para os Éfesos, né, para o pessoal, para os cristãos de Éfeso, ele está dando ali várias diretrizes. Ele está falando como ser um lar cristão, qual o relacionamento de filhos e pais, qual o relacionamento de servos e senhores, o lar cristão, marido e mulher. Então, quando a gente vai olhar a carta de Paulo aos cristãos de Éfeso, ele está dando ali, está dando uma lista de como ser uma família, como sermos igrejas particulares que testemunhamos do nome de Cristo. E aí ele fala da armadura de Deus. E quando ele fala da armadura de Deus, ele está falando o que vocês precisam para exercer isso, para exercer essa luta que acontece todos os dias nas regiões celestes. Aí ele dá lá a descrição da armadura de Deus, que todos nós já conhecemos. Então, é através do nosso chamado especial, dons, talentos e ministérios, é que a luz brilhará nas trevas deste mundo tenebroso. Então, já começa por aí. Qual é o seu chamado? E quando a gente ouve o luz do mundo, sal da terra, não se acende um candeeiro e se coloca debaixo da cama. E quando a gente se enxerga nessa luz, sendo essa luz, é porque nós estamos representando a luz de Cristo. Tudo isso que nós estamos falando hoje é para entender por que ele nos chama. Então, nós falamos a semana passada, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nada. Ele é. Portanto, ele não precisa de nada. Mas a obra de Deus e as vidas precisam do nosso chamado em prática. Nós vamos agora para o quarto tópico. Ele fala lá, porque o tempo é curto. Então, ele nos chama por quê? O mundo se encontra em trevas, porque as pessoas estão famintas e necessitadas, para provar a sua sabedoria e porque o tempo é curto. Então, lá em João 4,35, alguém abre para mim e outra pessoa abre para mim no João 9,4. Já pode ler o 4,35. Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Então, o que ele está falando aí? Vocês, pelos olhos, né, da carne, acham que está longe o tempo, mas eu posso dizer para vocês que já é o tempo, já chegou o tempo. Então, o tempo para alcançarmos pessoas, e ali no 9,4 ele vai falar mais. 9,4, quem pegou? Lê para mim, por favor. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Então, o meu está escrito assim, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, quer dizer, enquanto é dia, porque a noite vem. Então, assim, enquanto há possibilidade de fazer, enquanto há condições de exercermos o nosso chamado, nós precisamos fazer. Mas ele diz, o tempo é pouco, vocês estão pensando que falta bastante, mas não falta. Não é? E aí nós estamos falando da volta de Jesus, nós estamos falando de um tempo em que não vai adiantar mais pregar, não vai adiantar mais falar. E eu lembro sempre do filme, né, da Arca de Noé fechando a porta e o pessoal tentando entrar à força e não vai dar mais. Então, enquanto há tempo, e o tempo é curto, porque o tempo é curto, ele nos chama. E eu até fiz um adendo aqui, pelo Espírito Santo, e eu diria também que ele nos chama porque a seara é grande.
Então, nós vamos ver lá em Mateus 9:37, ele falando sobre, tem muito trabalho. Então, eu não estou chamando assim, olha, vem aí que tem uma meia dúzia. É muita coisa que ainda tem para fazer. O tempo é curto e a seara é grande. Vamos lá. Mateus 9:37. 35, 36. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando a gente vai ver lá em Lucas 10, Jesus enviando os discípulos de 2 em 2, né, os 70, e aí ele envia e ele diz, vai, entra na cidade, entra nas casas, leva paz. Se tiver alguém que é de paz, a paz vai ficar lá. Se eles não aceitarem a paz, vai voltar para você. Ele está fazendo a mesma coisa hoje, dizendo para nós, olha, a seara é grande, tem tanta coisa para fazer, faça enquanto é tempo. Então, enquanto nós não nos conscientizarmos da necessidade de fazermos, nós não nos movemos do nosso lugar. Ou nós queremos buscar a forma mais tranquila para nós, não, mas eu estou fazendo. E aí eu volto a dizer, mas você está fazendo o que Deus chamou? Porque estar fazendo é bom, mas melhor ainda é fazer o que Deus chamou para fazer. Né? Só trabalhar na igreja é maravilhoso, mas quando nós fazemos o que Deus nos chamou para fazer, é fantástico, é completo, é regozijante, não cansa, não estressa. Você não perde a paciência com ninguém. Por quê? Porque quando você está fazendo o que Deus chamou, você tem a convicção de que, por mais que haja alguma coisa ali não dando certo, né? Semana passada nós falamos sobre todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e com quem ele tem um propósito. Então, depois da vírgula, tem um pouquinho mais de coisa. Quando nós estamos fazendo o que Deus quer, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos ele e porque ele tem um propósito conosco. Estar dentro do propósito de Deus faz com que as piores coisas nos remetam a boas coisas. Né? Nós vamos lembrar lá, inclusive, de Jesus sendo crucificado e isso cooperando para o propósito que Deus tinha na vida dele. Assim também será conosco. Eu pus ali no finalzinho uma conclusão, eu vou encerrando porque eu vou parar e aí a gente pode comentar e vocês podem perguntar a respeito, né? Então, após nós termos a convicção do nosso chamado, que foi a lição da semana passada, o nosso chamado específico, nós vamos entender o que Paulo fazia. Paulo sabia que ele precisava, o que ele precisava para que a convicção dele fosse exercida. Quando lá em Efésios 6, no versículo 18 ao 20, alguém abre para mim, por favor. Ele está falando para os cristãos de Éfeso, olha, vocês precisam estar vestidos, né, na armadura de Deus para vocês resistirem o dia mal, porque a luta é espiritual. Então, vocês precisam conhecer a palavra, vocês precisam perseverar em oração, vocês precisam conhecer a verdade, cingir os seus lombos com a verdade. Vocês precisam ter certeza da salvação, quando ele fala do capacete da salvação. A sua mente precisa estar protegida, a sua salvação precisa estar certa na sua mente, para que você não sofra. Então, ele está dando ali, mas ali no finalzinho, lê para mim quem abriu. Qual parte? Qual versículo? Efésios 6, do 18 ao 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente
torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou o embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Então, aqui na minha Bíblia está falando com ousadia. Então, ele está lá dando uma lista para os cristãos de Éfeso sobre algumas um posicionamento que eles devem ter, não é? Uma receita de como ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vai lá, toda a armadura. E quando ele dá uma lista dessas ações e posicionamentos que eles devem ter, ele lembra de uma coisa: orem o tempo todo em espírito, tenham convicção, né? Quando ele fala, guarda na sua mente, guarda isso na sua mente, e orem também por mim, para que me seja dada intrepidez para fazer conhecido o Evangelho e ousadia para falar como me convém falar. Então, são 3, até agora, os posicionamentos que nós precisamos. Nós precisamos ter convicção do chamado. Essa foi a receita da semana passada. Mas, além da convicção, nós precisamos ter intrepidez e ousadia. Então, quando nós falamos, mas eu acho que eu não posso. Mas eu não gosto de fazer porque está todo mundo olhando. Mas eu não gosto de falar porque eu não falo muito bem. Porque tem alguém que fala melhor, porque tem alguém que ora melhor, porque tem alguém que expulsa demônio melhor, porque tem alguém que ensina melhor. Isso é falta de intrepidez e ousadia. Então, quando ele fala que ele quer ter, orem por mim, para que seja me dada intrepidez e ousadia. Então, nós precisamos de convicção, nós precisamos de intrepidez e nós precisamos de ousadia para que o chamado de Deus na nossa vida, para os nossos chamados específicos, sejam colocados em prática. Então, é pedir o que não temos. É nessa hora que nós entramos diante de Deus, dizendo, Senhor, olha, eu preciso dessa ousadia, dessa intrepidez. O próprio Paulo está falando, orem, e ele pede intercessão. Né? Quando ele fala, orem por mim, ele está dizendo, intercedam por mim, para que eu tenha a ousadia e a intrepidez que eu preciso para fazer conhecido o Evangelho. Nós precisamos dessa intrepidez, nós também precisamos dessa ousadia, que não temos se não estivermos conscientes de que o poder não é nosso, e sim do Espírito Santo que habita em nós, e de que nós somos chamados antes da fundação do mundo para exercer esse chamado. Amém? Então, nós não fomos chamados quando nós nos convertemos. Nós não fomos chamados quando nós aceitamos Jesus. Nós não fomos chamados quando nós nos batizamos. Nós fomos chamados antes da fundação do mundo. Esses passos que nós demos até aqui foi de acordo com a palavra, de acordo com o que é necessário, mas se nós chegamos até aqui, é porque nós fomos chamados antes da fundação do mundo. Então, nas próximas orações, nós precisamos colocar o nosso chamado diante de Deus, e muitas vezes nós não sabemos como colocar o meu chamado diante de Deus. Eu não sei qual é. Então, nesses 9 estudos, nós vamos definitivamente saber qual é. E quando nós colocarmos o nosso ministério diante de Deus, nosso chamado, dons e talentos, nós vamos pedir para que Deus nos dê convicção, ousadia e intrepidez para exercer os nossos chamados. Amém? Então, eu encerro aqui a aula e eu abro a oportunidade aí para perguntas, comentários, reclamações é na saída. Reclamações é na saída. Reclame na administração. Mas é interessante entender isso, que nós não estamos e nunca estaremos preparados. Né? Porque muita gente fala assim, mas eu não estou preparado ainda. O dia que nós nos sentimos preparados, nós perdemos a ação do Espírito Santo em nós. Porque uma coisa que o Espírito Santo sempre vai nos lembrar é que nós não temos poder nenhum. Uma vez eu dei uma aula lá na escola bíblica
e na igreja, quando eu cheguei lá, o pastor tinha juntado todas as salas, estavam todos os jovens, assim, as mulheres, os homens, e eu já fiquei assim, né? Porque com as mulheres eu estou acostumada. E o pastor sentado no primeiro banco. Aí eu falei, poxa, pastor, o senhor podia ter pelo menos sentado lá no fundo, né? Para não me constranger. Aí ele, não, Luciana, não, imagina, eu dei a aula. E no final, claro, eu falei, ai, meu Deus, ele tinha que estar aqui, eu não sei, dá isso, né? É um temor. E aí, no final, ele falou, foi boa a aula. E a Fernanda falou para ele, mas ela estava nervosa porque eu conheço. Aí ele falou assim, aí ele falou assim, o dia que nós entrarmos atrás de um púlpito e não nos sentirmos nervosos, é porque o Espírito Santo não está agindo. Então, assim, ele falou, com todos esses anos que eu prego, todas as vezes que eu subo e eu pego o microfone, eu tremo. Porque é bem aquilo que eu falei a semana passada. Não é medo, é temor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós achamos, não, eu vou lá porque eu resolvo tudo, eu vou lá porque eu faço. Eu estudei, eu li, eu já sei, eu passei a semana inteira meditando. Se o Espírito Santo não estiver ali, não estiver movendo, você esquece tudo que você estudou, tudo que você leu. Então, todas as vezes que nós tememos, eu posso ter estudado e feito a lição. Quando eu abro, eu dou aquela, ai, Jesus, vem comigo, porque... Então, ninguém vai sentir, eu estou pronto. O que nós precisamos é desta convicção. E é dessa ousadia para dizer, eu vou lá. Isso é ousadia, isso não é orgulho, isso não é soberba. Isso é ousadia. E a intrepidez é porque nós vamos falar com pessoas cultas, né? E é bem difícil as pessoas mais cultas ou mais abastadas financeiramente parar para ouvir de Deus. Isso não quer dizer que elas não precisem. Mas a gente precisa dessa intrepidez, entrar por onde precisar entrar para fazer conhecido o Evangelho. That's great? Vamos lá. Comentários? Ninguém? Eu não sei se eu fico feliz ou triste. Não quer falar nada, Fernanda? Meu Deus, por que me tomas? Porque você gosta de perguntar. A Cristiane. Eu queria que você explicasse melhor sobre intrepidez. Eu não entendi direito. A intrepidez é você... Coragem. Intrepidez é coragem. Tá. Entendeu? Entendi. Coragem. Se alguém falar, Cristiane, vamos comigo ali orar no hospital? Aí você já fala, ai meu Deus, mas já veio um monte de coisa para você dizer não. A intrepidez é você dizer, vamos. Isso vem quando você sabe, eu vou, porque o Espírito Santo habita em mim, e a hora que eu chegar lá, o Espírito Santo é que vai colocar palavras na minha boca para orar por aquela pessoa. Certo. Entendeu? A ousadia é você ir além do seu limite. Hoje você tem um limite. Você, por exemplo, prega na igreja. Você tem um limite. Você sabe que todo domingo você vai lá e você vai pregar para as crianças. Mas se eu disser, Cristiane, no mês de julho você vem para cá, porque eu vou fazer um evento e eu vou precisar de alguém que ministre para as crianças. Para você dizer sim, você precisa ser ousada. Porque você vai sair totalmente da sua zona de conforto. Você vai mover totalmente o seu corpo, o seu fuso horário, suas finanças. Você vai mover a sua língua, porque pelo menos hi, bye, você vai ter que falar. Então, você está saindo totalmente da sua zona de conforto para fazer algo em benefício do próximo. Isso é a ousadia. Eu vou ousar pisar num patamar mais alto, não é? Ou, às vezes, até mais baixo. Eu vou ousar ir naquela favela onde só tem tiroteio, porque eu sei que lá existe uma pessoa que precisa de oração. Isso também é ousadia. Não é? Então, a ousadia e a coragem estão de mão dada. Por isso que elas estão juntas hoje nessa aula.
Não é? E a gente vê Paulo precisando, Paulo orando por isso. Quem somos nós para não orar por isso, né? Não é verdade? Então, oremos. Vamos lá, próximo. Hoje eu... Tá me ouvindo? Tô. Tá ouvindo, Lu? Tô Então sim. tá. Hoje nessa aula eu fico mais tranquila em ver que não sou só eu que fico me tremendo toda. Então eu dou uma respirada melhor, né? Porque a questão também, a gente tem aquele medo assim de estar falando em público, né? Por causa da timidez e tal. E também é o medo da responsabilidade, né? Que você tá lá falando da palavra de Deus e as pessoas ouvindo, querendo aprender, e é uma responsabilidade muito grande. Não tem como a gente não temer, né? E também a questão de estudar, a gente estuda mais para uma base, porque estuda, chega na hora, você não consegue acompanhar metade, né? Então, se o Espírito Santo não vir mesmo e não fazer ali a parte, não sai nada, né? É verdade. Então é isso. Então, assim, eu respiro um pouco mais, mas ainda continuo com medo. Na verdade, é o temor, né? Eu falando Sim, até mesmo para as mulheres na escola bíblica, um dia eu falei, eu temo porque quando eu estou na sala de aula como a professora, tudo que eu falar pode ser algo que vocês podem assumir como total verdade. Ou vocês vão se exatamente. posicionar como eu estou falando. Então, olha o risco que eu corro de falar uma bobeira aqui. Exatamente. Dizer que isso é em nome de Jesus e vocês saírem por aí fazendo uma bobeira ou afirmando uma coisa que não é bíblico, porque eu falei bobagem. Então, o temor é o poder de influência que você exerce quando você está dando a aula, né? Ou quando você está pregando, ou quando você vai, sei lá, fazer um aconselhamento. Então, você tem um poder de influência na vida, no pensamento, ou no que a pessoa vai começar a afirmar aquilo como verdade. É nessa hora que eu deixo a Luciara quietinha lá atrás da cruz, escondida, e eu falo, Senhor, toma a frente. Porque eu posso falar algo aqui, e se for de mim, se for errado, a pessoa levar como uma verdade para a vida dela, isso comprometer até decisões e posicionamentos que essa pessoa tem para tomar, e se o Espírito Santo não estiver nisso. Então, quando eu falo a gente nunca vai com, não, eu sou a tal, eu sou a boa, eu vou lá falar. Não. Normalmente as pessoas ligam aqui, algumas, né? Ai, Lu, eu queria conversar com você. Quando fala conversar com você, eu já falo, ai, Senhor, misericórdia, Pai, né? E eu tô ali conversando, mas eu já tô orando, Espírito Santo de Deus. Independente do que ela for me falar, me direciona no que eu vou dizer. Por quê? Porque eu não posso falar, então não, larga esse marido aí, aí que saco, entendeu? Então a pessoa vem e eu já venho com a oração, Senhor, em nome de Jesus, coloca no meu coração uma palavra, me lembra de um versículo, porque eu preciso ajudar essa pessoa. Então o que eu faço não é confiar em mim, mas é confiar que quando eu estou orando e dizendo, Senhor, me dá uma palavra, a palavra que eu falar para aquela pessoa, ela veio de Deus. Eu fui só o canal, não é? Então, não que eu não ore, e às vezes, porque eu estou dando aula sobre isso e falando sobre isso, e eu sei que eu tenho uma firmeza na voz, parece até que eu também não vi falar, Senhor, mas você tem certeza? Poxa, mas tem pastores para fazer isso, o Senhor vai me chamar? Eu também faço isso. Mas quando eu me posiciono de acordo com o que eu estou ensinando para vocês, eu vejo o resultado. Então, eu posso passar para frente e dizer, gente, o que a gente precisa é convicção, o que a gente precisa é ousadia e o que a gente precisa é intrepidez. Porque é por isso que eu oro, é isso que Deus tem me dado para eu estar aqui falando para 9 pessoas, não é, a respeito de algo que eu estou convicta que é de Deus. Entendeu? É só o Espírito Santo mesmo. Dá-lhe Espírito Santo. Mais alguém? Não? Ninguém vai falar? 8h32 ainda. Se quiser comentar algo que já viu, algo que já ouviu, dúvidas. Na próxima semana a gente vai falar o que acontece quando somos chamados.
e vai ser a última aula que eu vou dar. Próxima semana, né, já vai ser no próximo mês, aí vai ser o pastor Josué. Então, vão juntando aí, conforme vocês forem meditando sobre o assunto. Eu sei que a aula da semana passada deixou bastante gente pensativo, né, Fê? Vigília, deu vigília, várias páginas escritas, aleluia. Deixou bastante gente pensativo, e é nessa hora que eu vejo que é do Espírito Santo, né? Ele Amém. reunindo pessoas para falar o que ele quer, trazendo as pessoas com o coração aberto para ouvir o que ele quer falar nesse tempo. Amém. Então, isso é muito o Espírito Santo de Deus. E quando vocês estiverem pensando, meditando alguma coisa, veio alguma dúvida, veio algum comentário que queira fazer, eu sou assessora, mas ninguém está impedido de ter alguma opinião, algum acréscimo para fazer, tá, no assunto. Eu sei que todos nós estamos capacitados igualmente para isso. Então, qualquer comentário que quiser fazer, um adendo, olha, você falou isso, eu já ouvi falar que isso. E com certeza vai servir para edificação de todos. Amém. Tá bom? Não convenci ninguém a falar nada com essa conversa. Não. Então, ok. Então, a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, né? Para a glória de Deus. Eu não quero antecipar o assunto da próxima semana, porque eu não vou dar tempo de... Não vai dar tempo de eu falar nem o primeiro tópico e já vai ter terminado. Então, eu prefiro deixar tudo para a semana que vem, tá bom? Então, vamos orar para... Só uma coisa. Pode falar. Uma das citações agora finais, quando a gente falou sobre colocar à disposição de Deus, né, o nosso dom. Eu acredito que esse é um desafio, porque com o passar dos anos, a Ruth já comentou algo parecido na aula passada. Com o passar dos anos, a gente parece que já decorou o caminho, né? Já decorou o caminho da igreja, a roupa da igreja, o sapato da igreja. Então, às vezes, o perigo é esquecer como que ora colocando o seu dom à disposição de Deus. E aí, quando nós citamos esse tópico, eu falei, uau! Orar colocando à disposição de Deus, né? O que Ele quer fazer. Porque o desafio de quando você conhece um pouco da direção que Deus tem, você acha que você já entregou tudo para Deus e às vezes não, né? Nós não podemos esquecer que os dons, eles se aperfeiçoam. As habilidades, a gente também pode correr atrás de aperfeiçoar, né? De melhorar. Eu já toco, mas eu posso tocar melhor. Eu já canto, mas eu posso cantar melhor, né? E há diversidade de dons. E nós não estamos limitados a ter cada um dom. E às vezes você está, não é dizer que o que você está fazendo não é o dom. Mas, às vezes você está ali, eu vou dar o seu exemplo, mas digo eu, não o Senhor. Você está ali há anos cantando e você sabe que é o seu dom, mas você nem percebeu que, por exemplo, o seu dom de profecia já mudou, já aumentou. Hoje você não é uma pessoa que só canta, hoje você é uma pessoa que já trabalhou na Prophecy Room do iHop. Então, você não é mais uma pessoa que só, meu dom é cantar. Hoje você sabe que você tem o dom de profeta a ponto de sentar de cara com uma pessoa e dizer, eu estou vendo isso, Deus está falando isso. Eu estou falando isso sobre você, porque eu também trabalhava com você lá na sala de profecia. E quantas vezes nós entregamos profecia para as pessoas e nós vimos as pessoas saírem dali chorando sobre o que foi falado. Então, esse é um dom que você já tem a mais. E às vezes você está limitada na igreja, cantando, enquanto a igreja está precisando de pessoas com o dom da revelação. Então, colocar o nosso chamado, colocar o nosso dom à disponibilidade de Deus, é Deus que vai falar, Fernanda, hoje você canta, Fernanda, hoje você profetiza. Ou, Fernanda, hoje você não vai nem cantar, nem profetizar, você vai ficar sentada intercedendo. Então, o levantar e sair fazendo porque eu sei fazer, não quer dizer que Deus está me chamando para fazer isso. Eu estou fazendo porque eu sei fazer e porque, eu estou aqui.
Agora, quando você diz, Senhor, está aqui o meu dom, está aqui meu chamado, o Senhor me chamou, o Senhor tem um propósito, e no final de semana vai ter um culto. O que é para eu fazer lá? Entendeu? Às vezes nós estamos no piloto automático. Oh, yeah. Sou eu que oro, então sou sempre eu que oro. Sou eu que canto, então sou sempre eu que canto. Sou eu que danço, então sou sempre eu que danço. Só que tem dia que se a pessoa que dança tem o dom de pregar, hoje não é o dia de dançar, hoje é o dia de pregar. Sim. Mas eu não coloquei os meus dons à disposição de Deus. Eu estou usando conforme a necessidade da igreja. Então, assim, nós podemos fazer isso. E ainda ontem eu estava lembrando com a Samanta, uma amiga minha que era do louvor aqui em Orlando junto comigo, e nós estávamos rindo muito. Que eu falei, Samanta, eu cantava com você, quem falou que eu canto? E ela, não, você lembra que a gente cantava aquela, e aquela outra? E eu dei risada, falei, gente, se for necessário, eu posso cantar. Mas eu prefiro, e eu vejo o resultado, e eu vejo a volta do que eu fiz quando eu estou ensinando aqui, ou mesmo quando eu estou conversando com alguém. Ultimamente, Deus tem avivado em mim o dom do aconselhamento. Ô, glória. Então, as pessoas ligam para mim, os psicólogos, olha como é que tá. Eita, labracaia. Eu falo, Senhor, isso é seu, não é meu. Então, o Senhor faz algum negócio aí, porque, como assim? Eu precisava de uma orientação. Vai procurar orientação com pastora, eu não sou sua pastora. A carne já fala logo isso. A minha carne já fala, ei, mas nem te conheço, o que você quer? Mas eu digo, bom, se o Espírito Santo direcionou, então é através de mim que ele tem algo para falar. Isso é colocar o dom à disposição de Deus. Deus vai trazer as pessoas que necessitam disso. Então não é agora eu não vou cantar mais porque meu dom está aguardando o chamado de Deus, né? Porque às vezes a gente usa a palavra do jeito que a gente quer também. Mas é perceber isso. Se você está sendo aperfeiçoada em mais de um dom, então não se prenda a fazer aquele que já se tornou mais fácil para você. Porque com o tempo, o que eu exerço todos os dias é muito mais fácil para mim. Mas aí Deus te abre um dom novo. E você põe o novo na gaveta porque é mais difícil. Eu nunca fiz isso, mas Deus está te chamando para fazer agora. E aí você coloca à disposição de Deus. E como eu digo, para isso nós precisamos de ousadia e intrepidez. Então, a partir do momento que nós estamos aqui, sentados, e ainda tinha que entregar a profecia em português para os americanos. Então, assim, minha filha, mais espanhol. Mais salvada do que você foi aqui, não dá. Meu Então, Deus, que responsabilidade. Então, assim, foi ativado algo diferente. Eu estou falando de você porque conheço a sua realidade, mas eu tenho certeza que tem outras pessoas aqui no grupo que também estão passando por isso. Caso contrário, o assunto não viria à tona. Que estão com isso, sentindo um novo dom despertando, sentindo um novo chamado, um novo trabalho para fazer, mas está segurando porque aqui eu já domino. Eu vou ficar onde eu já domino. Então, o convite hoje é: coloque o seu dom, os seus dons e talentos à disposição do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem faz em nós, através de nós, apesar de nós. Apesar de nós. Amém? Amém. Solta o cabo, Danal. Solta o cabo, Danal. Solta o cabo, Danal. Nós precisamos realmente sair dessa zona de conforto. Às vezes a gente acha que zona de conforto é aquele que está sentado no banco e nunca trabalhou na igreja. Mas nós temos no dia de hoje muita gente trabalhando há anos na igreja que estão na zona de conforto dos seus trabalhos. Entendeu? A viabilidade que os anos de trabalho proporcionaram nos colocaram numa zona de conforto. Então, apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor no nosso culto racional. Romanos 2:12. Fala depois. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito, muito, muito obrigada por esse tempo, por esse dia, por essa aula, por essas palavras.
que o nosso espírito possa nos fazer lembrar e meditar e pensar em tudo que ouvimos, tudo aquilo que ouvimos aqui agora, Senhor, e vai fazer diferença no nosso chamado, no nosso trabalho no Teu reino. Ajuda a nossa mente guardar, Senhor. Sim, E Pai. em nome de Jesus, coloca no nosso coração a certeza de que é o Senhor quem faz, e é através do Senhor que nós trabalhamos, que nós só precisamos estar dispostos, convictos, ousados e intrépidos. É isso que nós queremos ser, é assim Sim, que Pai, nós em queremos nome de ser. Jesus, Pai. Nós queremos sair da nossa zona de conforto, Em seja ela nome de Jesus. parados, seja ela estacionados num chamado, num Pai. trabalho. Senhor, coloca no nosso coração qual o seu novo chamado, qual o seu novo Sim, nível para nós, qual o em seu nome novo de Jesus, passo, Pai. Senhor. Nós precisamos sair deste lugar de comodidade, que é simplesmente exercer o que sempre exercemos, fazer o que sempre fazemos. Nós Sim, sabemos Pai. que o Senhor nos chamou para diversidade de dons. E é a Aleluia. isso que nós estamos dispostos nesta semana. É a isso que nós estamos dispostos nesse Sim, tempo, Deus. nesses 9 estudos. Ajuda-nos a professar a fé Em com nome de Jesus. convicção do nosso chamado em Ti, Deus. Aleluia, E o Teu aleluia, nome aleluia, é o único que aleluia. recebe honra, glória, louvor e Aleluia, adoração. aleluia. Porque Santo Teu é o Deus. poder, o reino e a glória Sim, Pai. hoje e será para sempre. Aleluia. Amém. E amém. Glória a Amém, Deus. amém, Um aleluia. beijo. Obrigado pela participação de todos. Estaremos aqui na semana que vem. E quem não fez o teste de dons ainda, por favor, façam. Beijo. Amém, Beijo, beijo. Pai. Até semana que vem, paz. Paz, Tchau, pessoal. beijo. Tchau. Boa semana. Tchau, paz. Paz. Paz, Rê, beijo. Beijo, Paz, paz. Sam, beijo. Ah, lindo, mamãe. Tchau.